Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as empresas que mais demoram para pagar os dividendos. Quem vai ganhar o troféu Rubi? Qual a empresa mais rápida para pagar? E descubra quanto que cada empresa paga em média de dividendos por ano. Tem empresa que está pagando quase 90% de retorno. Isso é importante no início, quando a gente está montando uma carteira previdenciária, porque a gente precisa saber de início qual empresa que vai pagar mais rápido, porque você já deve ter notado que quando ocorre a data com, que é a data, o último dia para receber os dividendos, e na data seguinte, na data ex-dividendo, geralmente quando é um dividendo muito grande, ele some da tua carteira, aí tu vê que teu valor diminuiu ali. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que o valor do dividendo é descontado do valor da ação. E aí ele só vai entrar de novo na tua carteira quando eles pagarem. Então tem empresas que demoram muito para pagar. Então no início, principalmente, é muito importante a gente conseguir fazer esse giro andar muito rápido, porque dessa forma a gente evita que o nosso dinheiro fique parado ali, né? Algumas empresas até corrigem pela Selic, como é o caso da BB Seguridade, a Caixa Seguridade também, outras empresas como bancos, mas alguns deles não o fazem. Então a gente vê que, por exemplo, na CEMIG e a Vivo e a Sanepar e a Porto Seguro, que são as que mais demoram, né? Quem vocês acham que é o troféu Rubi? Para mim vai ficar com a Sanepar, porque a CEMIG, como a gente vai ver daqui à frente, ela tem um retorno muito bom nos dividendos, então vale a pena ficar mais tempo esperando, mas pelo menos ela tem um retorno maior. Já a Sanepar é Vivo, demora bastante também, mais de 200 dias, e não tem esse retorno. Depois logo em seguida vem a Porto Seguro, que também não está muito bem. Aí tem empresas médias ali como o Índio e o CPFL que estão no meio do caminho, né? Mais de 100. A Índia, a CPFL ainda está um pouco abaixo, apesar de estar pagando bastante dividendo, ela demora. Depois a gente já vê no intermediário como Copasa, Malha Metal Leve e a própria Petrobras, com 55 dias para pagar. E agora a gente vai para a primeira parte da tabela, que são as empresas que mais rápido pagam. A gente vê ali que no primeiro lugar é a Unipar, em 10 dias. Uma empresa preferida pelo Barça ali, né? Talvez seja até por isso. Mas agora ela está embaixo. A gente vê que tem várias empresas que agora não estão mais tão boas, como é o caso da Taesa. Mas dá saudade, né? Porque muita gente há anos tem ela e como ela paga rápido e também paga um bom percentual. Então a gente também tem Banco da Amazônia, tem a Caixa de Seguridade com 11 dias, mas a Caixa de Seguridade está 2 anos só pagando. Então não dá para saber, mas paga bem rápido. O Banco do Brasil também com 12 dias, SLC Agrícola, a Vale também, e lá embaixo a gente tem a BB Seguridade, a CSN Mineração com 35 dias. Ela melhorou agora, porque como ela tem 2 anos só de IPO, agora ela fez um pagamento bem rápido, então ela diminuiu. Antes ela estava lá para cima. E também temos a ISA-CTEP. E agora a gente vai verificar quais são as empresas que deram mais retorno nesses últimos anos. Então a gente tem empresas aqui que não deram tanto retorno nos últimos anos, né? Apesar de agora algumas delas estarem muito bem, a gente vê que o yield delas ficou entre 4% e 7%. A gente aqui no canal a gente pede sempre um yield acima de 8%. Inclusive a BB Seguridade ali, que é uma empresa que está bem agora com um yield de mais de 10% projetado, né? Apesar de ter o pagamento da recompra, que vai diminuir um pouco o yield, mas no longo prazo vai ser bom, porque vai diminuir o capital acionário. Até o próprio Banco do Brasil aqui também está com 5 e pouco, mas agora ele está ótimo, mas isso é o retorno nos últimos 5 anos, né? Então tem várias empresas que agora estão muito melhores, que seriam até melhores para comprar, mas que não constam ali, como é o caso do Itaú, que está lá embaixo, com 4%, mas eles aumentaram o payout deles, então agora já está em 8%. Então por isso que a gente tem que ficar atento nessas questões de retorno, que a média dos últimos 5 anos nem sempre retrata a realidade atual.
E agora a gente passa para os primeiros, aí a gente vê que em primeiro lugar a Petrobras, com um yield de 17,59%. E olha quanto que ela retornou do capital dela. Só em dividendos ela retornou 87% desse valor atual, ou seja, pagou R$ 33,71 em dividendos. E ela está cotada agora mais ou menos em 38. Então ela pagou quase 90%. Quem comprou ela há 5 anos já recebeu quase toda ela. Aí aqui aparece no lugar a CSN Mineração, porque está em 43% ali. Está baixo aqui, porque vê que tem uma correlação do dividendo pago em percentual com o dividend yield, né? Mas a CSN é a única que foge a regra, porque ela tem há pouco tempo que eu follow-on, mas ela está com o yield dela em 14,37. Muito bom, né? Então a gente também tem ali a Unipar, que está em 14, mas ela agora está lá embaixo, né? Tanto é que o valor dela despencou. Talvez seja por isso que ela está constando aqui como 70%, porque ela está em 50 e poucos reais, né? E o valor que ela pagou foi 30 e poucos. E a Vale também é ótima. O retorno dela, mais de 50%. Então a gente tem que ver que tem várias empresas com mais de 50%. Que eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente chegou nesses cálculos. Aí pode ver que a Petrobras está aqui, ó. Eu coloquei todos os dividendos que eles foram pagos ao longo da história, quantos dias demorou. Aí a gente consegue chegar na média, tanto de geral quanto de 5 anos. Aqui tem a cotação atual, a planilha atualiza automaticamente, né? E a gente vê que a média geral do yield dela é 6,45. Só que nos últimos 5 anos está em 17,59. Então, ao longo da história, ela retornou 154% desse total do valor de hoje, né? E agora nos últimos anos, 87%, quase 88%. Pagou uma média de R$2 ao longo da história e 6 e pouco agora. Então, aumentou muito, né? Já retornou R$59,33. E só nos últimos 5 anos, 33, quase todo. Então, quem teve Petrobras nesses últimos anos aí se deu bem, né? A Vale também é outro caso interessante. Que o yield deles, histórico, é 4,80. Mas nos últimos anos está em 11,25%. Tendo retornado já 56% já quem tem ela há 5 anos. Pagando uns dividendos bem interessantes, em média de 6,97 ao ano. Isso aí vale muito a pena. Então tem todas as empresas, estão aqui, ó, Itaú, pode ver aqui que não é Miguel, tá todos os dividendos aqui, ó. Essas 30 empresas, a gente fez todo esse estudo. Se tiver alguma empresa que não apareceu que você gostaria, me diz aí que eu vou fazer um próximo. Se você gostou desses conteúdos, se gostaria de conteúdos interessantes como esse, inscreva-se no canal Kaizen Dividendos e também assista aos vídeos de como escolher as empresas. Tem que fazer um ranking com as 15 melhores empresas, com base nos melhores indicadores, excluindo as que são caras. E aí você tem vários rankings de top 5. Vale muito a pena.